Olá, amigos da Revista e TV República. Muito obrigado aí por você estar sintonizado no nosso canal YouTube, Facebook, todas as plataformas disponíveis nas redes sociais aí, tá certo? Como vocês sabem, nós sempre trazemos convidados aqui para dialogar, para bater um papo, mas convidados que agregam a nossas vidas, convidados que têm algo a dizer, né? Então, hoje, partindo desse princípio, nós convidamos, e ele aceitou, que bom, é o secretário de Saúde da cidade de Paulínia, aqui do estado de São Paulo, que é o Dr. Fábio Alves. Ele é um médico sanitarista e professor da Unicamp. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Fábio Alves. Seja muito bem-vindo. Olá, Doni, tudo bem? Eu queria agradecer pela oportunidade de conversar um tema tão importante sobre gestão, sobre pandemia. É uma honra poder fazer essa conversa com os ouvintes, enfim, debater sobre o que a gente gosta de fazer, que é gestão, política de saúde, atenção em saúde, enfim. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa conversa com vocês e já agradecendo, né, com muita honra poder participar do seu programa. Então eu queria primeiramente deixar essa mensagem de ter esse prazer de conversar com vocês. Doutor Fábio, médico sanitarista é uma seara da medicina que não é bem difundida, ou não era, antes dessa pandemia do Covid-19, que é o coronavírus, né, o novo coronavírus. O senhor, nós vimos que médico sanitarista, ele trabalha muito com gestão pública, e nós gostaríamos que o senhor nos explicasse isso, o que exatamente é o que faz um médico sanitarista. Por favor. Eu acho que essa especialidade é bem estranha, né? Falar do médico sanitarista ou da profissão sanitarista. A gente entende que o sanitarista ele vai ter aí um papel muito importante de pensar um objeto que é a saúde coletiva, né? Pensar em saberes, pensar em intervenções que possa garantir prevenção de doença e promoção da saúde. Então acho que um conjunto do campo do sanitarista, de saberes do sanitarista, é olhar essa questão da saúde coletiva e que nos remete muito à epidemiologia, a indicadores, enfim. Acho que tem uma outra questão muito importante que é o saber, né, o conhecimento de gestão e planejamento em saúde, que a gente entende que o serviço de saúde, com a sua dinâmica própria, com a sua organização própria, tem aí a necessidade de um conhecimento, né, que possa pensar em organização dos serviços, pensar na organização de um sistema de saúde, pensar e intervir em processos de trabalho. E aí a gente entende que a saúde ela não só vai ter uma gestão que vai garantir um bom atendimento às pessoas, mas também insumos e um conjunto de políticas principalmente, um conjunto de questões que são apoio para a assistência, para o bom desenvolvimento do serviço, que o sanitarista tem muito que contribuir. A gente entende que um saber muito importante no qual a gente se coloca com compromisso com a política pública é saber sobre a profundidade do SUS, a complexidade do SUS do ponto de vista das suas políticas, da sua organização em rede de atenção, seja intervenções para atenção primária, seja intervenções para o hospital, seja organização de serviços em saúde mental, enfim, um conjunto outros, né, que vai dar essa dimensão de uma política pública nacional e que é traduzido em diversas políticas muito diferenciadas. Evidentemente que o sanitarista, o olhar sobre planejamento e gestão passa, sim, por uma capacidade de reconhecer e dar conta de prioridades orçamentárias financeiras e que olha para dentro de cada instituição, para cada município, um olhar sobre isso, priorizando e planejando, bem como as políticas do Ministério que faz o repasse para os municípios. Então, essa relação também se faz muito importante. Você se referiu aqui, Doni, de ser principalmente gestão pública enquanto espaço do sanitarista, né? A gente entende que muitos de nós estamos nesse espaço, mas existe, né, outros espaços sanitaristas que vale a pena a gente pensar, trabalhar e refletir sobre ele, né?
Evidentemente que os serviços privados e conveniados têm também, né, a necessidade de ter um olhar desse campo do sanitarista enquanto gestão e planejamento, enquanto epidemiologia, enquanto organização de processo de trabalho, enquanto sustentação orçamentária financeira das instituições. Então, não só no campo público, na gestão pública, mas também no campo na gestão privada. Ok? Então, acho que isso ajuda um pouco a gente refletir melhor o papel do sanitarista. Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou na pasta da saúde de Paulínia? O maior desafio? Eu acho que, para mim, são dois grandes desafios. É as pessoas desacreditarem de que o SUS pode ser uma política muito resolutiva, né? Tanto pelos trabalhadores, quanto pelos usuários, quanto por parte da gestão pública, não acreditar nisso e deixar a política pública em segundo plano. Acho que esse é um desafio. Resgatar isso é muito importante. E acho que a outra questão foi a gente organizar o nosso processo interno dentro do hospital, para poder garantir, na gestão direta de Paulínia, no Hospital Municipal Público, a gente retomar o conjunto de cirurgias há muito abandonadas na cidade. Está resolvido esse caso, Paulínia? Hoje, Olha, as pessoas de Paulínia se sentem seguras nessa seara da saúde? a gente tem pesquisas já nesse semestre, de que a gente tem um olhar de que a população valoriza o nosso trabalho, um olhar de que a gente já colocou no trilho bastante questões da saúde, ainda trabalhando com muitas questões burocráticas administrativas e ainda retomando muitos processos antigos, né? Mas eu quero considerar, e temos discutido isso, acho que 90% de problemas estruturais que estavam colocados dentro de Paulínia, acho que a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu colocar as coisas no seu devido lugar, discutindo objetivamente com o gabinete do prefeito do Caselato as principais intervenções, permitindo o apoio total de todo o conjunto de secretários para as políticas de saúde, ajudando a gente a demonstrar o quão importante a saúde tem para as pessoas. Então, uma coisa que a população deveria levar em consideração, né, Perfeito. e não pensar da forma que pensa, que é assim: o meu candidato não ganhou, vou torcer para esse prefeito, não dá certo. Não estou falando só de Paulínia, não. Perfeitamente. 5.570 municípios do país. Aí, Perfeitamente. e não ficam de olho quem são os secretários. Ele pode até dizer, em qualquer cidade do Brasil, fala, ó, o prefeito, eu detesto aquele prefeito, não votei nele, eu não gosto dele, mas ele tem um excelente secretário da saúde, excelente secretário da educação, né, de mobilidade urbana, de habitação. Então, Perfeito. cabe ao eleitor, aos moradores, ver esses coadjuvantes, que muitas vezes não têm voz na mídia, que são os secretários. Tanto que Perfeito. o colega do senhor, que o Mandetta, que era o ministro, ele estava Perfeito. com o holofote sobre ele, porque a situação fazia que o holofote ficasse sobre ele por conta da pandemia do Covid, e o presidente, que no caso poderia ser transferindo essa situação para um município, né, sentiu com o ego inflado, porque ele era a autoridade máxima e, não, e simplesmente o ministro foi demitido, né? Então, Perfeito. a população, vocês que estão nos assistindo, quem gere, quem cria projetos são, primeiro, as leis, a Câmara Municipal, depois, os seus secretários. Então, você pode até não ter empatia com o gestor, com o executivo, com o prefeito da sua cidade, mas olhem pelos secretários. O que o secretário da Saúde está fazendo, o secretário da habitação. Vocês podem cobrar diretamente na secretaria, conversar, dialogar com os secretários, porque é eles que fazem os projetos, é eles que determinam o que vai se fazer com a verba destinada no ano, né, na pasta dele. E ele vai ter que prestar essa conta a vocês, né,
ao prefeito e a vocês. Então, respeitem, considerem mais e fiscalizem mais as pastas. Estou errado, doutor Fábio? Não é assim que tem que se pensar? Eu acho que você está trazendo um tema bastante atual, né? O quanto a gente tem que preservar um olhar técnico sobre as políticas públicas, do ponto de vista de pensar o desenvolvimento das pessoas, de pensar o desenvolvimento humano para o país de maneira que articule a saúde, a educação, a moradia, o transporte coletivo, enfim. Acho que são questões que nos interessaria muito para um país desenvolvido. Então, eu acho que discutir, né, uma necessária habilidade técnica em que o pressuposto técnico possa ficar mais independente dos aspectos políticos para intervenção para um país desenvolvido civilizatório, eu acho que você traz um debate muito importante. Também acho que a saúde ou qualquer outra política pública, ela vive também do dilema das nossas disputas e das nossas escolhas enquanto sociedade, né? Eu acho que tem um conjunto de pessoas que têm acreditado cada vez mais de que o SUS é possível, e agora a pandemia apresenta não só possível, como a necessidade de ter uma política pública nacional, com acesso universal, com financiamento adequado. Acho que o SUS fica agora muito mais visível quando a gente vai lidar com uma questão dramática, trágica, que é a pandemia. E, por outro lado, a gente também entende que há um lobby, há uma construção de um modelo, eu vou chamar de ultraliberal nesse momento, no nosso país, que vai desqualificando, por exemplo, o Estado brasileiro como a garantia de direitos, como o dever com as políticas públicas, como a relação de inclusão social, como a relação de respeito às minorias, enfim. Eu acho que essa disputa na sociedade, ela está posta para nós. De alguma forma, acho que a sociedade, o controle social, participação popular, as relações constitutivas de um secretariado, isso aparece, né? Acho que tem muitas representações na política pública brasileira em saúde que, ora, tem uma tendência para o sistema privado suplementar, mas também tem muito fortemente a presença da defesa do SUS. Então, acho que a maior contradição colocada, e representa de alguma forma a sociedade brasileira quando olha o SUS, é a gente ver o orçamento nacional, né? O gasto brasileiro com saúde, a gente tem, infelizmente, uma parte maior ainda indo para o sistema suplementar e privado e uma parte menor indo para a política pública. Então, acho que esse é um tema, eu acho que da ordem do dia. Eu acho que a gente vai falar muito de pandemia, mas eu acho que a pandemia coloca esse pressuposto nesse momento, a importância do sistema de saúde nacionais. Mas essa migração para a saúde particular, privada, o senhor não acha que é um descrédito com a saúde pública? Eu tenho dúvidas, sabe? Eu tenho dúvidas, Doni, muito, assim. Porque vamos pensar, olha, qual o sistema privado, qual o sistema conveniado que garante a atenção integral, por exemplo, do fornecimento de medicamento? Não tem. O SUS tem esse pressuposto de atenção integral. O medicamento, a vacina, a cirurgia, as grandes cirurgias, as tecnologias de baixa complexidade, enfim. Então, eu tenho dúvida, sabe? Eu tenho muita dúvida se esse pressuposto que a gente fosse discutir do marco do SUS, que é universalidade, que é o acesso, que é a integralidade, que vai fazer ações de prevenção, promoção, cura, reabilitação, tratamento, e que é essa questão da equidade, eu acho que o SUS ele é um modelo sofisticadíssimo. E eu não tenho dúvida que ele dá de 1000 a 0 no privado. Só por esse pressuposto de que no sistema privado é difícil eu ter uma relação de cuidado referenciado enquanto médico, enquanto equipe, é difícil eu garantir assistência farmacêutica como um papel do próprio convênio, é difícil eu garantir a internação na minha necessidade, enfim. Então, eu acho que nós temos sim uma disputa social, acho que nós temos sim um modelo liberal que perpassa pela saúde de maneira radical, mas eu acho que demonstra um certo desenvolvimento atrasado do nosso país. Então, eu acho que nós temos, sim, uma mídia que opera com o imaginário de que o SUS não é bom. E, evidentemente, que falar bem do SUS não é deixar de olhar para os seus problemas,
os seus obstáculos, né? Mas quando a gente vai pensar um país de desenvolvimento econômico, mesmo capitalista, né? O Canadá, a França, a Inglaterra, ela tem na sua garantia o Sistema Nacional Público, né? Ou seja, então, nós compreendemos que o Brasil precisa avançar para entender que uma política pública é desenvolvimento nacional, desenvolvimento da nossa nação, né? É o desenvolvimento de um povo com mais garantia de direito. Então, eu acho que parte da disputa do SUS passa por uma parcela pequena da sociedade que domina o espaço de poder e vai criando esse imaginário de que o SUS não presta, o SUS não é bom, enfim. Eu tenho um olhar de que a gente tem uma disputa cotidiana do ponto de vista do orçamento, do imaginário da nossa mídia, e vai produzindo essa falsa polêmica de que o SUS é um sistema que não tem qualidade. Entendi. Esclarecimento muito bom. E o SUS ele é considerado o melhor sistema de saúde do mundo, né? Governamental, né? Do mundo, o SUS. O SUS, no seu desenho, o SUS ele tem o seu desenho, né? Ele parte desse olhar de que uma política deve ser um sistema deve ser composto por vários tipos de serviços. E o nosso SUS ele é o seu DNA, ele parte do pressuposto do relatório Dawson, que é um relatório do Reino Unido, que foi a base de construção do Sistema Nacional Inglês. Então, nosso relatório trabalha com essas questões, né, do tema das diretrizes do SUS e as formas de organizar, descentralização, regionalização, participação popular, enfim. O SUS avança em muitas coisas, né? O SUS ele anuncia uma relação muito dicotômica na sociedade. Em vez de propor disputa, o SUS propõe solidariedade. Em vez de propor exclusão, o SUS ele propõe uma universalidade. Em vez de sucatear o serviço público, o SUS propõe garantia de estabilidade e investimento nas nossos profissionais. Em vez de permitir o acesso num conjunto reduzido de saúde, o SUS propõe, além do atendimento à doença, a promoção da saúde. Então, o SUS ele avança. O SUS é um patrimônio mundial, né? A gente tem por volta de 33 anos enquanto existência. Nós estamos caminhando, né, por uma consolidação. Eu acho que a gente entende pouco a política pública. Eu acho que o Parlamento, o Congresso Nacional entende pouco a política pública do SUS. Eu acho que esse momento é propício para isso. Então, acho que a gente está, sim, com todo essa falsa polêmica, uma certa desmoralização dos profissionais, das pessoas que são atendidas no SUS, dos hospitais que atendem a população, do serviço de saúde que atende a população, das equipes de saúde da família que atende a população. Eu acho que a gente tem aí muito resultado positivo. Por que eu estou dizendo isso nesse momento, Dani? Porque o sistema privado percebeu que o SUS cria vínculo, produz responsabilização, e você vai percebendo que Unimed da vida, a Amil, vai pegando a tecnologia da atenção básica do SUS, que é o trabalho de equipe na relação de saúde da família, e vai por dentro emplacando as tecnologias do SUS dentro do serviço privado. Então, eles vão observando que nós temos nós somos um luxo do ponto de vista da nossa organização, nós temos a sofisticação do ponto de vista do cuidado, que a gente tem capacidade e eficiência, eficácia no uso dos recursos, eficiência do ponto de vista eficácia do ponto de vista do resultado, eficiência do ponto de vista de utilização dos recursos. Com pouco recurso que a gente tem melhores resultados do que o sistema privado conveniado. Então, acho que a gente está aí num momento bastante interessante, a gente poderia ficar apontando aqui vários desdobramentos de diversas políticas brasileiras que a gente poderia colocar em destaque e comparar o SUS e os seus indicadores com o sistema conveniado e privado. E ficaríamos semanas conversando sobre isso, mas eu acho que esse trabalho... Olha, só por um pressuposto único, o sistema ANS, o sistema suplementar, que é privado e convênio, não permite ainda que os seus usuários de convênio tenham acesso ao diagnóstico do Covid, o teste rápido, PCR, a não ser para os pacientes muito graves. Então,
Olha só que deficiência, olha só que pobreza, olha só que redução, quando essa política pública brasileira suplementar não emplaca um compromisso social, epidemiológico, de conter a pandemia e restringe uma relação de lucro como um pressuposto da sua eficiência. Isso é um absurdo. Né? É um absurdo. E falando em absurdo, não necessariamente eu quero dizer que é um absurdo, qual a opinião do senhor? Como o senhor está vendo a condução do governo federal nessa pandemia? Ele fala cloroquina, é, às vezes o presidente sai sem máscara, agora, né, que ele foi contaminado e tá um pouco ausente. Como o senhor vê, assim, a nossa maior autoridade do país dirigindo esse barco que caiu aí num oceano que não esperávamos que caísse, que é o Covid-19? Como o senhor está vendo, como Brasília está tratando isso? Você acha que deveria fazer mudanças, se está certo, se está errado? Quais são os pontos positivos e negativos que o senhor vê no comando do governo federal? O comando do Mandetta, acho que a gente poderia colocar alguns pressupostos positivos. O Mandetta nunca apostou no SUS. Isso tem que ser dito de verdade. O Mandetta foi deputado federal, ele foi secretário de saúde de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Mas o Mandetta nunca apostou, de fato, no SUS. O Mandetta representa a Corporação de Ortopedia Profissional, de Ortopedia, e representa a Unimed. Acho que é importante dizer isso. Entretanto, o Mandetta... Mas parece que ele estava conduzindo bem, não estava? Entretanto, o Mandetta se apropriou de bons profissionais técnicos do Ministério e tinha uma boa condução. Acho que tinha uma boa condução. Mas o Mandetta tinha muita experiência internacional, ele poderia ter investido em algumas intervenções rapidamente para poder melhorar o combate da pandemia no país. Mas eu considero que ele fez um comando bastante razoável. Né? Não acho que foi de todo ruim, mas ainda tem umas críticas ao Mandetta. Depois disso, a gente perde totalmente capacidade de governabilidade, de governança com os estados, de governabilidade de recursos, né, para intervir. Então, o meu olhar hoje é que a gente tem, de fato, um processo, né, de 6 meses, tecnicamente muito ruim, né? O Ministério, ao longo desse período todo, uma baixa capacidade de intervenção técnica, uma baixa capacidade de olhar para a epidemiologia, olhar para a gestão do sistema de saúde, articular a política pública no território nacional. Para mim, é um fracasso total. A consequência disso é que os estados e os municípios têm feito um esforço enorme, um esforço assim cotidiano, no seu dia a dia, fazendo um trabalho fantástico. Então, tecnicamente, eu acho que é uma condução péssima. Politicamente, eu acho que é um absurdo, do ponto de vista de compor uma autoridade no território nacional, que o Ministério possa articular as secretarias estaduais, que cada secretário estadual possa articular os secretários municipais, olhar para a região de saúde, organizar espaços de intervenção referenciada em determinadas regiões do país, mobilizar recurso para as condições sanitárias mais prejudiciais à população. Ou seja, então, acho que politicamente a gente tem uma péssima condução do SUS enquanto política pública, e eu acho que eu tenho bastante crítica. Do ponto de vista humanista, do ponto de vista ético, humano, da humanização, é um desrespeito às famílias, é um desrespeito aos trabalhadores. Se o doutor Fábio estivesse em Brasília conduzindo isso, qual a primeira coisa que você mudaria ali? Nesta pandemia? Eu acho que a primeira questão colocada é a pedagogia do exemplo, tá certo? É fazer reuniões diárias, apresentando boletins com capacidade de dar transparência, sabe? Acho que para mim é um ponto importante. Compreender uma análise de todo o território nacional, tentar compreender a heterogeneidade que é a pandemia no país. O país é de uma extensão territorial, mobilizando recurso. Acho que isso é importante. Eu faria imediatamente um conjunto de intervenções para poder fazer
o diagnóstico, usar teste rápido e PCR em massa da população brasileira. Ou seja, ir mais rápido do que a pandemia, identificar os locais de maior transmissão, produzir isolamento social, distanciamento social, isolamento domiciliar dos casos, fazer busca ativa. Né? Eu pautaria que em cada local que a gente tivesse o vírus acontecendo, a incidência aumentando, a letalidade como indicador, a questão do indicador também como leito hospitalar, eu deslocaria uma equipe nacional, uma equipe de emergência, uma equipe de nacional para a grande tragédia, para poder garantir a intervenção enquanto médicos, enfermeiros, equipamento, mobilizaria um conjunto de estrutura para poder garantir e suplementar naquele momento aqueles estados que tivessem mais dificuldade. Né? Eu entendo que qualquer cidadão brasileiro morando numa cidade pequena de 10 mil habitantes ou numa grande metrópole tem que ter o direito de atendimento. Portanto, eu olharia, eu mapearia o conjunto de intervenções necessárias para cada estado e faria o repasse orçamentário financeiro adequado, devidamente, para os municípios, mobilizaria, sim, uma produção nacional de compra de respiradores, de produção de respiradores, mobilizaria, sim, a compra de teste rápido para a população brasileira, contrataria um concurso público emergencial nacional para poder garantir aos municípios a ter recursos humanos competentes, qualificados para. Enfim, acho que nós temos diversas possibilidades de intervir enquanto no plano nacional. Portanto, a gente tem bastante coisa para fazer. Eu não acredito que deveria ser a única e exclusivamente intervenção do Ministério da Saúde pautar o uso da cloroquina, da ivermectina, com um pressuposto ridículo, um pressuposto sem nenhum tipo de evidência científica, de expor a população brasileira a um desejo ridículo, reduzido, Entendi. e eu acho que quase patético, do Ministério da Saúde. O senhor adota aí na sua cidade de Paulínia as métricas da Organização Mundial da Saúde, da OMS, ou o senhor ignora algumas? Doni, a gente tem tido muito cuidado, né, assim, para a gente poder adotar todo um parâmetro técnico da nossa vigilância municipal. A vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, o nosso serviço de CCIH do hospital, os nossos infectologistas, a gente tem servidores muito competentes. Então, nosso primeiro momento foi mobilizar essas pessoas que têm um olhar sobre o problema de saúde, que tem um olhar sobre que doença que é essa, poder nos ajudar tecnicamente e com muita autonomia. Né? Então, acho que a primeira organização nossa foi essa. E a gente foi adotando parâmetros internacionais, OMS, parâmetros da própria Unicamp, parâmetros da vigilância em saúde naquele momento ainda com Mandetta, e também principalmente do nosso estado de São Paulo. Né? Acreditamos que essas indicações, essas referências técnicas ajudaram e continuam ajudando a gente a construir nossos próprios protocolos. A gente também entende que há uma parte da intervenção em saúde que tem que respeitar a autonomia dos nossos profissionais. E aí eu vou falar principalmente e essencialmente dos médicos. Né? Ou seja, a gente propõe um protocolo de fluxo sanitário, de uso de EPIs, com profissionais especializados, e respeitamos muito, do ponto de vista do protocolo clínico, do uso de medicamento, uma parte do trabalho dos nossos profissionais. Né? Creio que todo profissional em saúde tem que ter uma responsabilização com o seu trabalho e propor muito criteriosamente o uso de medicamento, mesmo que não esteja padronizado, né? Mas a gente solicita que ele justifique aquele uso correto do medicamento, e que a gente possa acreditar que o uso da técnica vai prevalecer sobre a necessidade do paciente, em detrimento do prescritor médico, seus interesses, em detrimento de laboratórios que possam estar forçando a gente a usar medicamentos sem comprovação científica. O senhor, doutor Fábio, receitaria para um paciente aí de Paulínia o cloroquina? Eu não receitaria. Eu esperaria ter melhores resultados. Como eu não vou receitar, por exemplo, uma vacina que não tiver devidamente comprovado. Como eu não vou receitar algo que eu acho que não tem comprovação que melhora a condição de saúde do paciente. Enfim, eu acho que do ponto de vista
de prescrever, eu não receitaria. Tá certo. Eu não receito. Agora vamos falar o seguinte: o governador desse estado, João Dória, ele, Perfeito. ele tem tomado umas medidas, né, de lockdown, de fechamento de comércio, quarentenas, e muitas cidades do interior, principalmente aí da sua região da RMC, região metropolitana de Perfeito. Campinas, muitos Perfeito. prefeitos não foram simpáticos a essa determinação do governador. Como agiu Paulínia nessa situação? Segue a cartilha do governador João Dória ou criaram uma cartilha própria? Como que está aí essa situação do fechamento de comércio, distanciamento social? Quais as medidas que vocês tomaram? Medidas próprias ou vindo do Palácio aqui, Bandeirantes? Doni, eu tenho muita clareza de que governar é tomar decisões e assumir riscos. Eu tenho clareza muito disso, né? É claro que nós temos um limite do ponto de vista ético, moral, contra a corrupção, fazer o bem para as pessoas, pensar no bem comum. Acho que nós temos limites que nos coloca esse pressuposto do risco na gestão, né? Então, gestão para mim é tomar decisão, né? E eu tomo decisão a partir de embasamento, avaliação objetiva, avaliação subjetiva do ponto de vista das considerações do contexto dessa cidade, que é Paulínia, do ponto de vista epidemiológico da nossa cidade e da nossa estrutura, enfim. A gente sempre respeitou muito que o governo de Estado pauta para a gente muitas orientações, e a gente respeitou muito. Nunca negamos, né, esse trabalho muito importante técnico realizado na Secretaria Estadual. Confio plenamente que a Secretaria Estadual, a Vigilância Estadual em São Paulo, tem feito um trabalho com independência. E não somos ingênuos de que a decisão política, ela sofre pressões de diversos interesses, né? Nós sofremos aqui no nosso âmbito municipal, o governo de Estado sofre também. Então, eu vou ser bem objetivo na pergunta, né? Em algum momento, a gente teve uma precipitação da nossa ação, a gente antecedeu algumas intervenções do município, né? Muito avaliando a nossa metodologia de sala de situação e do nosso comitê de enfrentamento e prevenção contra o coronavírus. Ou seja, a gente tinha elementos de tomar decisão do ponto de vista da distribuição da doença, do ponto de vista da incidência da doença, do ponto de vista da letalidade da doença e do ponto de vista dos nossos estrutura de leito do hospital, principalmente UTI. Então, em algum momento, nós fizemos sim, tomamos decisões antes do governo estadual, e em algum momento nós esperamos alguns dias para tomar a decisão orientadora do governo estadual. Então, acho que a gente não tem esse dilema de nem produzir uma relação alienada, nem produzir uma relação de desobediência. A gente vai trabalhando com essa relação interfederativa, do nosso pressuposto de autonomia e responsabilidade municipal e a capacidade de olhar enquanto estrutura. Evidentemente que o município de Paulínia vai sempre pedir ajuda, vai sempre se organizar numa relação de comunicação, de diálogo com o governo estadual. Mas a gente tem trabalhado com esse equilíbrio, né? Em que pese está na nossa fase vermelha enquanto região, como que está o nosso município? Em que pese a gente considerar a abertura de escola, como é que a gente vai avaliar esse risco do ponto de vista da decisão? Em que pese a gente provocar a abertura do comércio para algumas atividades essenciais, como é que a gente vai avaliar algumas regiões dentro da nossa cidade? Enfim, então a gente vai trabalhando com essa, como é que eu posso dizer, esse fluxo, né, essa capacidade de olhar a cada momento, a cada semana, o município de Paulínia. Entendi. O senhor falou aí da escola, se volta. Em setembro está previsto pelo governo federal que as escolas poderão voltar, né? Perfeito. Vocês estão com isso em mente ou espera uma situação mais clara, vamos dizer, uma trégua dessa doença, uma queda da pandemia para que ela volte, ou vocês estão, novamente, eu cito cartilha, seguindo a cartilha do governador, olha, em setembro vamos reabrir as escolas da forma que o governador orientou, a equipe do governador orientou, ou vocês estão traçando um plano
aí para a volta às aulas, conforme a gestão aí de vocês de Paulínia? Doni, eu tenho um olhar muito próprio para a gente poder pensar a conjuntura estadual, de que a gente deveria ser mais restritivo, né? Acho que a gente deveria ser mais restritivo com e ser mais duro nesse momento com a questão do distanciamento social. Eu acho que nós temos evidências científicas importantes de que a flexibilização do comércio prejudica, transmite mais, causa mais morte e ocupa e tensiona o sistema público de saúde em qualquer cidade desse país. Então, do ponto de vista da curva, do ponto de vista dos números de morte no estado de São Paulo, da ascendência da curva, eu acho que nós teríamos que ser mais restritivos. Então, eu estou concordando que o Estado olha para as áreas vermelhas e tem uma restrição forte do comércio. Estou concordando bastante com isso. Paradoxalmente, eu acho que a decisão de pautar a abertura da escola nesse momento, eu acho que é uma contradição. Eu acho que nós não temos elementos Você acha que de poder pensar. até o momento não temos esse elemento para abrir? Nós não temos elemento de pautar que em setembro a gente deve abrir as escolas. Eu acho que isso não é uma decisão tranquila nesse momento. O nosso governo municipal, nós já declaramos isso, discutimos isso amplamente. O governo municipal está montando a comissão com participação popular, participação dos trabalhadores, do comitê, da saúde, da própria educação, para poder discutir um plano, para poder discutir e produzir uma certa análise, né? Então, nosso governo municipal está muito claro que, nesse momento, pensando nos casos progressivos, pensando na ocupação hospitalar no nosso município, pensando o que a gente está observando agora, nós não temos nenhuma segurança, não temos nenhum planejamento de decidir a voltar em setembro. Entendi. Doutor Fábio, eu sei que não é de vossa responsabilidade o departamento econômico, mas como Perfeito. você está falando por Paulínia, gostaria de perguntar o seguinte: os menos desfavorecidos e aqueles que deixaram de trabalhar, os autônomos ou os que trabalhavam em lanchonete, bazares ou em empresa, enfim, os que ficaram desempregados em situação difícil. Perfeito. O que é que a prefeitura, o que esse governo está fazendo no quesito de ajudar essas pessoas? Eu acho que esse dilema, né, entre proteção à vida das pessoas e garantia do orçamento das famílias, enfim, é um dilema, É emblemático. confesso difícil demais a gente tomar decisão. Eu acho que, e aí, como gestor, você tem que tomar uma decisão. Sim. Tem que ser pautado por qual o seu princípio. O nosso princípio aqui foi salvar a vida das pessoas. Esse é o nosso princípio. Independente da taxa de ocupação hospitalar, independente se a gente ia conseguir contratar gente, enfim, o pressuposto é salvar vidas, morrer menos gente, garantir uma proteção para a população de Paulínia, foi o nosso tema o tempo inteiro, né? E reconhecendo que muitas famílias teriam dificuldades. Nós fizemos algumas intervenções que eu acho que pode ajudar, que é o conjunto de doação de alimentação para a população, doação de álcool gel e máscara para as famílias mais carentes, garantia de que a política pública de educação tivesse uma plataforma de intervenção à distância. Fizemos com que famílias pudessem ter, portanto, a sua capacidade de subsistência, né, na relação nesse momento, e ajudar as políticas a ter acesso com mais facilidade. Eu acho que o Estado brasileiro como um todo, eu acho que na heterogeneidade dos municípios, acho que a gente deveria ter uma política mais dura, um apoio econômico mais duro, que fosse um repasse fundo a fundo mais importante para a situação de emergência e calamidade pública para os municípios, que pudesse direcionar, induzir um conjunto de recursos de subsistência, enquanto o papel do Estado brasileiro
nesse momento trágico da população para o Brasil. Então, eu acho que a gente era uma grande oportunidade do Estado mostrar o seu papel de proteger os mais vulneráveis, as pessoas que têm aí justificadamente dificuldade orçamentária financeira, as famílias pobres, enfim. E E eu acho que tem, eu acho Paulínia que está tem, fazendo isso. e Paulínia está fazendo parte disso. Eu garanto que a gente tem feito parte importante disso, sabe? Agora, eu acho que nós temos tem um vilão hoje muito importante, sabe? Eu estava discutindo com os colegas da Unicamp um debate importante. Acho que tem um vilão das grandes fortunas, né? Sim. Eu acho que é um grande momento de repensar esse processo, né? De pedir essa relação solidária também. Eu acho que de uma maneira civilizatória, né? As grandes corporações econômicas do país que pudessem nos ajudar, pudessem fortalecer, pudessem garantir, né? Que essas famílias, que essas pessoas tivessem com tranquilidade de ficar em casa e ter o seu Mas sustento. infelizmente ninguém estava preparado para isso e outros não têm boa vontade e assim caminha a humanidade, né? São aqueles que agem e pensam como os médicos sanitaristas, né? Que pensam na saúde coletiva. Quando a gente Perfeito, pensa no coletivo, age pelo coletivo, nós temos esse princípio aqui na TV e na revista República, no Instituto perfeito, R8, porque quando o meu vizinho está bem, a minha rua está bem, eu estou bem também, não é? Então, é perfeito. sempre pensar no coletivo. É, estamos chegando aqui ao final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar como está a situação aí. Está sob controle, Paulina? Como está a capacidade de leitos? É, qual o número de infectados, números de óbitos? O senhor teria isso para nos passar? Sim, a gente tem uma questão muito importante que tem sido um diferencial do ponto de vista dos nossos casos, né? Nós adquirimos, no nosso planejamento, 20.000 testes rápidos e adquirimos um instrumental para a gente fazer o tal do exame SWAB PCR. Então, a gente tem a capacidade de fazer esses exames na articulação com a Unicamp, na articulação com o próprio município, nos nossos equipamentos, das unidades básicas, do hospital, enfim, um conjunto importante de aplicar teste rápido e fazer inquérito de sorologia em toda a cidade. Então, isso tem uma consequência E direta, já foi feito em ou toda seja, a cidade? a gente nós aplicamos mais de 10.000 testes, em toda a cidade não, nós estamos no processo evoluindo, né? Tem critérios epidemiológicos, tem que utilizar de uma maneira aí muito eficiente, porque a gente tem a curva da resposta imunológica do 14º dia, do 20º dia, temos respostas de resposta imunológica imediata, resposta imunológica, enfim, nós temos dois tipos de testes principalmente, né? Um que é sorologia e outro que é a leitura do RNA viral do coronavírus. O teste rápido ajuda a gente a fazer entender a distribuição de casos na cidade, né? E ao mesmo tempo a gente vai fazer mais notificação. Então a gente tem mais capacidade de identificar a infecção no município e fazer mais diagnóstico. O senhor Então, a diria, partir disso, a o senhor gente, diria quantos por cento da população está que foi feito o teste? Você tem esse número? a gente tem alguns parâmetros. A gente tem, nos trabalhadores da saúde, em torno de 15% a 18%. A Nem gente, todos, então, da saúde foram diagnosticados, não fizeram o teste? todos os trabalhadores da saúde fizeram um teste, todos. Certo. E a Todos, população? todos, todos os servidores municipais também fizeram o teste. Então, a gente tem essa tranquilidade. Da saúde, eu estou te dando esse número, é interessante a gente poder pensar, a gente tem de 15% a 18% com pessoas infectadas, que é o número, Ah, nossa sim. avaliação, comparado, bastante interessante na saúde. Fora da saúde, a gente tem em torno de 8% a 12%, depende muito da secretaria. Então, o pessoal da promoção social que está trabalhando com a população em situação de rua é um pouco mais, evidentemente a Guarda Municipal é um pouco mais, o pessoal que está da educação é um pouco menos, enfim. Da população em geral, a gente tem também um levantamento prévio, a gente tem também em torno de 19% da população que a gente identificou, a partir desse número que a gente aplicou de 10.000, a gente tem em torno de
de 19% de pessoas infectadas. Então, o senhor nos afirmaria que o coronavírus está sob controle aí na cidade de Paulínia? Olha, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque isso ajuda a gente a fazer um conjunto de intervenções, principalmente capacidade de busca ativa e isolamento domiciliar. A gente tem, evidentemente, que não dá para trabalhar Paulínia fora de um contexto regional, a gente tem aí o trânsito das pessoas, enfim, então eu não tenho governabilidade total dentro do município, né? Do ponto de vista da atenção hospitalar também a gente tem bastante relação de serviços e o nosso hospital acaba sendo uma referência de procura por várias pessoas de outros municípios. Então Então a está gente sob tem hoje controle. exatamente, Doni, Ah, 1.630 casos confirmados pelo hum. Covid-19, a gente tem 22 óbitos no dia de hoje, que esse óbito dá uma letalidade de em torno de 1,59%, então uma letalidade abaixo de 2%, e a gente tem aí uma ocupação hospitalar em torno de 89% hoje, que é um tema que nos preocupa bastante. Nós temos, Eu disse 22 óbitos só no dia de hoje, quarta-feira? só no dia de hoje Perdão, não, é o terça-feira. acumulado, Ah, o acumulado. é o acumulado desde março, né? Paulínia foi a primeira cidade que teve 2 casos suspeitos na nossa RMC. Foi no final de janeiro. Sim. Então a gente tem 22 casos acumulados desde então, desde março até exatamente do dia de hoje, Desde tá? quando começou até o dia de hoje. Tá certo. Desde que começou. Por isso que a letalidade está abaixo de 2%. Tá. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Eu gostaria de perguntar. A gente, só para, é muito importante, a gente Pois não. tem, só para ajudar, Dona, acho que para as pessoas entenderem, a gente tem aí um desafio enorme no dia de hoje, né, nessa semana, que é o nosso conjunto de pessoal, né? A gente tem tido muito afastamento, né? E isso acaba sendo um limite, um entrave para a gente poder ofertar mais leitos, poder ofertar mais UTI, mais leitos de enfermaria para o Covid, fazer mais assistência e ação no nosso hospital. Mas Sim. a gente tem aí uma perspectiva de já, na semana que vem, a gente está recebendo novos profissionais por contratação emergencial, evidentemente expandindo, ampliando a nossa capacidade de que o hospital possa dar mais resposta ainda do que a gente está fazendo hoje. Tá certo. Chegando no final aqui, eu gostaria de dizer para o senhor que se gostaria, doutor Fábio, de mandar algum recado para a população de Paulínia e região que tem muito nos assistindo nesse momento. Fique à Eu acho vontade. que, eu acho que o recado para a Paulínia eu queria revelar sempre que a Secretaria de Saúde tem feito todo o esforço necessário para poder trazer uma competência, uma capacidade de intervenção e agir no tempo da pandemia. Quero falar para a população de Paulínia que o prefeito do Caselato tem nos apoiado insistentemente, tem cobrado essa nossa dinâmica, tem sido parceiro e apoiado e mobilizado todo um comitê de secretários, no qual o gabinete e a Secretaria de Saúde coordena essas intervenções, tem mobilizado parte, né, das outras secretarias do ponto de vista financeiro, administrativo, jurídico e intervenções no nosso território. Então, acho que um pressuposto é esse. Acho que gostaria de falar o quanto a gente está empenhado, o quanto a gente está dedicado, o quanto a gente tem buscado recursos cognitivos e materiais para garantir o bom atendimento à população. Acho que nós temos que sempre discutir com a população de que nós estamos trazendo os números dos indicadores do boletim diário e boletim semanal de maneira muito transparente, de acordo com os nossos registros oficiais. Então, não há nenhuma manipulação desses dados do ponto de vista do nosso hospital, dos boletins, das ocorrências de casos, dos óbitos, enfim. Não há por que a gente fazer isso. E o terceiro, a gente precisa sempre solicitar uma grande atenção da população, né? O distanciamento social é muito importante nesse momento. Acho que toda a nossa responsabilidade como coletivo de transmissão para os idosos, para os mais vulneráveis, para a população de baixa renda, para as crianças, é um papel de toda a sociedade paulinense, de toda a sociedade do Estado de São Paulo. Então, eu pediria essa consciência sanitária
que cada vez mais pudesse ter muita consciência sanitária, não sair de casa se não for necessário, usar máscara, identificar, sim, a ajuda possível para os familiares, para os idosos, fazer os serviços essenciais para os idosos e com as pessoas com dificuldade nessa relação solidária e civilizatória. Eu acho que esses pressupostos ajudam a gente a passar por esse momento tão difícil que é a pandemia no mundo inteiro. Tá certo. Bem, doutor Fábio, nós agradecemos muito aí pelo tempo dedicado aqui à revista e à TV República, tá certo? Perfeito, Nós conversamos perfeito. com o doutor Fábio Alves, ele é secretário de saúde da cidade de Paulínia, aqui no estado de São Paulo. Ele é sanitarista e professor da Unicamp. E está fazendo, as palavras dele, uma boa gestão ali na pasta da saúde, nessa cidade de Paulínia. Agradecemos você que nos acompanhou até agora. Esperamos que tenha sido útil essa conversa aqui com o Dr. Fábio e que você tenha tirado algum proveito. Tá bom? Dr. Fábio, muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito simpática, muito capaz, inteligente, a gente percebe. E agradecemos mais uma vez pelo tempo doado aqui com essas informações, com os seus conhecimentos, tá bom? Eu queria agradecer profundamente, respeitosamente, a oportunidade do debate, acho que trazer questões importantes, discutir a partir de um olhar muito técnico, muito na defesa da política pública, muito considerando que nós temos que fazer o máximo para poder atender a população com a garantia de direitos e muita qualidade da atenção. Queria agradecer aí aos ouvintes pela paciência, pela possibilidade de fazer essa boa conversa e agradecer mais uma vez, Doni, o seu convite respeitoso também para a minha participação. Estamos à disposição. Tá. Muito obrigado. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigado. Um grande Gente, abraço. obrigado aí por ter nos assistido.